E aí galera, novidade, como vocês já sabem, mesa nova e expansor novo foi instalado. Vou começar aqui por baixo, que é a parte dos fones dos músicos, né? E a parte do expansor também, tá? Esse equipamento aqui, antes tinha três desse aqui, só ficou um, tá? Então esse aparelho de cima, basicamente, ele só tá pegando o sinal da mesa e amplificando para cada fone de ouvido de cada um dos músicos, tá? Tem o volume deles aqui, mas eles também conseguem controlar por celular, eu vou mostrar para vocês. Então deixa sempre os dois ligados e liga e desliga na régua mesmo, tá? Não tem problema. O que é isso aqui? Isso aqui é um expansor de canais via rede. Então entra aqui a orquestra, a gente selecionou ele para entrar os canais da orquestra e sair alguns fones dos músicos aqui. Ele vai sair guitarra, violão, teclado 1 e teclado 2. São esse monte de cabo porque é dois que vira um, tá? Então ele é o sinal esquerdo, direito da guitarra, esquerdo, direito do violão, esquerdo, direito, teclado 1, esquerdo, direito, teclado 2. E aí, esse equipamento aqui, ó, é importante vocês saberem que além do botão ligado, tem algumas coisas que precisam estar na chavinha certa aqui, tá? Essa primeira chave aqui, ó, ela tem que estar sempre no 3, ó, ela tá empurrada para lá e o LED 3 está aceso. Essa aqui que configura aqui, ó, ela tem que estar off, desligada. Quando vocês ligarem, depois de um tempo, tem que acender esses dois LEDs que vai dizer que ele se conectou à mesa de som. Esse equipamento ele entra na rede, ele vai ligado no nosso switch, tem um cabo de rede que passa o forro e chega lá, e aí ele se conecta na mesa, tá? Então ele tem que estar sincronizado, ele demora um pouquinho e depois ele sincroniza. E o botão de power, o de cima a gente vê que está ligado por aqui, tá? Todos os botões soltos e o volume nessa média aqui. Então quando ele sai daqui, ele entra aqui direto na entrada de cada um. Então você vê que é dois cabos que viram um, eles conseguem ouvir estéreo, lado esquerdo e direito. E tem mais dois cabos, que é o retorno da bateria e do baixo, que ele vem, só que não vem por aqui porque não tem mais saída. Ele vem pela medusa, que tem a fiarada que vai lá pra cima, pega da mesa, sai aqui e entra aqui atrás e vai pros fones, tá? Atrás aqui do tio, aqui vai ser meio difícil de alguém mexer, tá? Mas atrás tem uns botãozinhos com uns números, ó. Eu acho que não tá focando legal. Deixa eu ver se eu consigo focar. Tá vendo, ó? Tem uns botãozinhos com os números aqui. Isso aqui é uma parte das configurações. Aqueles botões da frente é uma parte, isso daqui é outra. Tem que ficar o botãozinho 6 e o 7 para baixo, os outros todos para cima. O 6 faz com que ele pegue IP na rede para se conectar com a mesa, e o 7 faz com que quando ele ligar ele dê um restart, ele volte às configurações que estava quando desligou. Por que eu tô falando isso? Se alguém mexer, eu acho muito difícil, mas se alguém mexer, vocês precisam saber qual que é a posição certa dos botões da frente e dos botões de trás. Aqui vocês estão vendo que é a porta de rede dele, então ele vai conectado na rede, né? E recebe e envia os sinais. Ele também, além de enviar para a mesa, envia os canais para o Mac, tá? Então, os últimos canais da mesa, do 33 ao 40, ele manda para o Mac. Então, importante vocês saberem que isso aqui sempre tem que estar ligado. Se isso aqui parar, o que vai acontecer? Os canais da orquestra não vão funcionar, não vão sair na mesa, e os canais, os fones de ouvido aqui, da guitarra até o teclado 2, também vão parar. Então, se alguém reclamar ou não estiver saindo orquestra, alguém reclamar que não está ouvindo, vê se está tudo ligado aqui. Pode deixar os dois ligados e ligar e desligar na régua ali embaixo, tá bom? Os fones dos músicos saem aqui e, obviamente, eles percorrem o caminho todo. A gente tem os direct que eles vão levar o sinal do instrumento como já levava antes. Só a orquestra que entra no tio, os outros entram na medusa ali, sobe nos cabos para ir lá para a mesa, tá? E a gente tem aqui, ó, no chão, os canais dos fones ali, tá? Tá vendo? Tem 5 canais ali, que o da bateria vai direto, tá tudo identificado, ó, o que é de cada instrumento, tá? E o da bateria sai direto na bateria. Uma novidade com essa mesa, como ela tem mais canais, a outra tinha 32, essa tem 44, é que a orquestra agora vai ter 8 canais, tá? Então tinha 3 só que a gente usava, já estamos usando mais um para o tímpano, que já está configurado lá na mesa e está ligado, e vai ter mais 3 microfones, 3 microfones, 4, né? Vai ter mais 4 microfones. Um vai ser nesses negocinho aqui, o outro vai ser no violoncelo, fagote e oboé. Vai ter mais alguns microfones lá no meio, o Douglas vai comprar, depois a gente liga nesse aparelho aqui. Então, eu optei por isso aqui, receber e enviar os sinais que não são tão essenciais como o microfone do pastor, por exemplo. Porque se der merda e desligar ou desconectar a rede, vai parar só isso, beleza? Então, essa é a forma que ele tem que ficar.
Vamos lá pra cima agora pra vocês verem a mesa no contexto geral. Bom, e aqui é a nossa querida mesa, tá? Vamos falar sobre a sequência de ligar de novo? Primeiro régua, depois a mesa. O botão, ó, fica meio ruim aqui o acesso, hein? Mas é aqui, ó, tá vendo? Ó, aqui, ó. Bem atrás dos fios aqui. Ó, então aí fica do lado desse cabo de força aqui pra baixo, desligado, pra cima, ligado, tá? Cuidado pra não mexer nesse cabo, pra não soltar. Então, depois que ligar a mesa, eu não precisa esperar ela botar não, tá? Já pode ir lá ligando o processador e as potências, tá? Porque ela quando liga e desliga não dá pipoco, mas vamos continuar seguindo a sequência, tá? Depois a gente liga todos os retornos e a régua lá do tio, que é aquele expansor, e também do que alimenta o amplificador dos fones de ouvido, ok? Só para vocês verem uma visão aqui atrás, ó, entra todos os canais aqui, inclusive sai alguns canais daqui também, tá? Que desce lá para baixo, vai para os fones, vai para aqui para os fones da gente, vai, enfim, um monte de lugar. A gente tem duas conexões de rede. Uma é para a gente conectar para os músicos controlar o volume deles. Tem uma porta de rede aqui, ó, conectando, né, para a gente poder acessar a mesa remota. E o outro é do Dante, que é aquele mesmo sinal que trafega, tá vendo ele piscando? É igualzinho lá de baixo. A mesa e o tio, eles vão conectados no switch ali, ó. Inclusive até é bom vocês saberem, são essas duas portas aqui, ó. Essas últimas duas aqui e aqui, ó. A de cima é da mesa. A de baixo é do tio, lá de baixo, tá? Na verdade não, né? Esse daqui tá indo, acho que pra nossa sala, pra minha sala lá. Esse de baixo é do tio, tá? O da mesa, ela tá vindo do que ia pro Mac. Mas, enfim, é importante vocês saberem que o tio, se tiver desligado lá embaixo, ó, vocês vão ver que esse aqui vai estar apagado. Esse que é o canal, a porta 34. Esse é do tio e o da mesa tá ligado em outro canal aqui. Bom... Então, questão prática de operações. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas é assim mesmo. Você tem que assistir até o final. A gente tem que ver aqui que a gente tem ainda duas páginas, tá? Essa mesa era de 44 canais. Fala que é 48, mas é 44. E ela tem a tela para as configurações, mas vocês não vão usar muito. E aí, o principal aqui vai ser ligar, desligar, aumentar, baixar o volume. Então, na primeira página, a gente tem aqui toda a bateria. Então, a gente tem bumbo, caixa top. Caixa top é o microfone de cima da caixa da bateria. Caixa bot é o microfone de baixo, para pegar a esteira. Antes eles ficavam ligados juntos no mesmo canal, né? Antes ficava junto. Agora fica separado, para a gente ter uma equalização para cada. Tom 1, tom 2, surdo. E os dois microfones overhead, que é aqueles que ficam ali, ó. Aqueles de cima, né? Aqueles que ficam em cima ali, ó. Ok? Então, aqui depois a gente tem baixo. Bom que fica escrito aqui, fica mais fácil, né? Guitarra, violão, teclado 1 e teclado 2. Então a gente tem duas entradas para teclado, tá? Se eles avisarem que vai ligar o teclado 2, é só aumentar. Os canais estão linkados aqui para aumentar e abaixar o volume. Depois a gente tem o microfone do Wesley, fica sempre ligado também, só que com o volume abaixado, igual antes. E aí depois aqui a gente tem o coral, o Creio, Mocidade, o Fadeb, né? Esses aqui a gente não deixa ligado direto, a gente eventualmente desliga, né? E aí, depois aqui a gente tem o back, né? Importante saber aqui da questão do back. Então a gente tem os 3 canais de back aqui, normalmente que nem era antes, tá? Então, ter cuidado no volume. As médias são as mesmas, tá? Então fica na média dos 5, né? Não passando muito dos 5 para não dar microfonia, tem que ter esse cuidado. E a gente tem aqui os microfones de mão. Então é branco, amarelo, vermelho, azul, mesma média. Um 5 para falar, abaixa quando estiver falando. Esse aqui, eu percebi que dá para chegar próximo do zero aqui, né? A regulagem que a gente fez, sem muitos problemas, tá? Mas aí vocês fiquem de ouvido atento para não dar microfonia. Esse microfone aqui, ó, ele é um microfone técnico. É esse microfone que eu deixei aqui, ó, pra gente se comunicar com os músicos. Então, se vocês ligarem esse canal, quando vocês falarem no microfone, os músicos vão ouvir, tá? Depois eu vou explicar sobre algumas limitações, mas, por exemplo, todos da equipe só vão poder ligar e desligar ele. E não pode aumentar aqui, tá? Senão vai vazar na transmissão. Só liga que ele já tá indo pro canal dos músicos. A gente que é administrador, porque a mesa tem o usuário de administrador e o de convidado. O convidado é que vocês vão usar. Quando a gente usa administrador, eu, o Daniel, o Elito e o Eduardo, a gente consegue habilitar o modo administrador e mandar também pro PA, pros retornos, mas
para vocês, por enquanto, essa função fica bloqueada. Só não aumentem aqui. Se quiser falar com os músicos por algum motivo, tá chiando, alguma coisa, só liga esse daqui, fala e depois desliga, ok? Esse daqui é o avulso. Esse aqui é aquele que vai no canal 2 da Medusa ali das irmãs, ó. Que a gente liga o Direct Box e tal. Mesma pegada. Só ligar lá, ligou aqui, aumentou o volume, ele vai sair para todos os fones e as caixas de som e a transmissão também. O T padrão e o vMix Call. Quando tiver alguém conectado remoto, não depende mais do Mac. Pode sair por aqui e a pessoa ouve o som através da mesa também, tá? Esse é o Master, né? Padrão, que sempre no final da transmissão a gente abaixa ele. E aí na segunda página a gente tem a orquestra. Então a gente tem os 3 primeiros da orquestra e o tímpano, e depois vai vir os outros 4 que já estão nomeados aqui, ó. Tá certo? Aqui a gente tem nos canais, aqui vai aparecer o número do canal, tá? Na verdade aqui aparece estéreo, não aparece o número, mas tudo bem. Aqui começa o 33, 34, tá vendo? 40, e aí depois vem, a gente considera como 41, 42, porque ele é estéreo, vai 2 canais em um, 43 e 44. Mas na verdade a gente pode chamar de PC Vídeo e PC Áudio, eles ficam na segunda página e a gente pode ligar por aqui e aumentar para sair o som dele, tá? Esses outros 2 aqui, ó, não é para mexer, tá? Esses 2 aqui vocês não devem mexer. Somente, na verdade, nesses 2 aqui, tá? E talvez na orquestra se precisar, mas aí eu vou explicar o porquê das coisas depois. Ok? A gente tem aqui um atalho para esses 2 canais, ó. Tá vendo? PC Vídeo, PC Áudio. Em qualquer página que você tiver, vocês conseguem... Eu já estou deixando ligado direto já. Vocês conseguem controlar o PC Vídeo e o PC Áudio por aqui. Então, se soltar algum som lá, solta aí alguma... Dá um play aí. Ó, tá vendo? Tá modulando, ó. Se eu vier aqui na segunda página, é a mesma coisa, tá modulando. Se eu aumentar por aqui, é a mesma coisa do que aumentar por aqui, ó. Tanto que quando eu mexo nesse botão, ó o botão de baixo mexendo lá. E se eu mexer aqui, a luzinha lá de cima lá, subindo também. Então, qualquer canal que eu tiver, eu consigo aumentar. Então, se eu tiver aqui no meu canal principal, no Custom, que eu já vou mostrar pra vocês, eu consigo tá mexendo no microfone e ajustando o playback também. O volume do playback também, tá ok? Beleza. Como eu falei, a mesa vai ter algumas limitações para algumas pessoas, então alguns canais vocês não vão poder mexer, algumas mandadas vocês não vão poder mexer. Eu estou trabalhando no modo administrador e depois eu demonstro o modo convidado, o modo guest aí, né? Mas, basicamente, onde vocês viram aqui que tem a primeira página, tem a segunda página, né? E tem a terceira página, que é apertando esses 2 botões, ó, o Custom. Se eu apertar o Input 2 e o Output, juntos, vai acender os 2 e vai vir para meu Layout Custom. E o que é esse Layout Custom? Basicamente, eu defini aqui o que eu quero ver nessa página. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, inverter um canal pelo outro, enfim, dá para fazer de tudo aqui. Mas como que ficou definido aqui? Aqui, ó, isso é muito importante, presta atenção a partir... Você tá prestando o vídeo todo, né? Mas esse ponto é o mais importante. Aqui a gente tem os grupos de bateria, banda e orquestra. Esses canais aqui, a gente só vai ligar e desligar por aqui, tá bom? Sempre pelo grupo. A bateria, o grupo da bateria, ele controla, vou voltar na página 1 lá, esses canais aqui, ó. Que inclusive eu bloqueei para ninguém desligar eles e ninguém mexer no equilíbrio, a não ser os administradores. Porque o equilíbrio da bateria é muito importante para que tenha o timbre ideal e correto. Então eu já deixei isso bloqueado. Aqui vocês já não vão poder desligar mesmo, mas é para vocês saberem. Vai desligar a bateria? Custom, desliga pelo grupo da bateria aqui, ó. Quando vocês voltarem aqui para o input, vocês vão ver que vai estar piscando. Se está piscando, é porque esses canais foram desligados pelo grupo e não diretamente, tá? Tem outro grupo de canais que vocês não vão desligar diretamente, vão desligar pelo grupo. Por quê? O grupo só desabilita nos PAs e na transmissão quando estiver indo direto. Não desabilita para o fone deles. Eu ainda vou chegar na parte do fone deles. Inclusive, prepara o monitor mix aí, o aplicativo, já para a gente demonstrar. Então, a banda a gente só vai desligar, se precisar desligar, por aqui, se for para todos ficarem desligados, tá? É importante vocês saberem que se, por exemplo, um músico for ligar um cabo, alguma coisa assim,
Ah, desliga o canal aí. Pontualmente você pode desligar direto. Esse aqui está liberado, ok? Mas, se for para desligar todos, por exemplo, está na hora da palavra, alguma coisa assim, ou o pessoal quer passar um hino lá sem que ninguém ouça, só ouça no fone deles, então vocês não desligam por aqui. Deixa aqui ligado e desliga no grupo. E aí vai ficar piscando, indicando que está desligado pelo grupo. Tá dando para entender, né, gente? Uhum. Beleza. Tá ligado aqui o grupo de novo. Outro que a gente não vai desligar direto nele lá. Porque a orquestra tá na segunda página, né? Ó. Segunda página, aí fica sempre ligado. A gente só vai desligar pelo grupo. É a orquestra. A orquestra também desliga sempre pelo grupo, tá? Então, quando eu desligo a orquestra aqui, ó, no custom, lembre que vocês sempre vão operar a mesa com custom, tá? Ir direto no canal é opção, mas o ideal é sempre pelo custom. Tá vendo aí, ó? Ele começa a piscar, ok? Então, na primeira página, vocês vão ver que assim, a bateria, eu vou até mudar para o modo guest aqui, ó, que é o modo que vocês vão acessar. Vocês podem ver que ele não deu, ó, vou mexer aqui, ó, vai aparecer acesso negado, tá vendo? Permissão negada. Eu mexo e ele volta. É só a bateria que tem essa característica. A bateria e assim, as mandadas de retorno, que eu vou falar daqui a pouco. A gente tem as saídas, tem um master aqui, por exemplo, que manda ali para a saída do PA, ele também está todo bloqueado. Então, quem tem acesso ao guest só vai mexer nos canais que estão liberados, volume, abaixar e aumentar. Então, a bateria já está bloqueada e aqui ele está liberado. Por quê? A banda, eventualmente, a gente tem que equilibrar, né? Natural. Então, vocês podem equilibrar a banda e podem equilibrar a orquestra. Mas se for para controlar o volume geral, é sempre pelo custom mexendo aqui. Qual que é a diferença desse grupo para esses outros dois? Todos são grupos de canais. Nenhum deles a gente desliga direto no canal, desliga sempre pelo grupo. Vou até ligar a orquestra aqui, ok? Mas a diferença entre a bateria, banda e orquestra é que o da bateria, a gente não mexe, vocês não podem mexer no equilíbrio, até porque está bloqueado. E nem desligar por aqui, porque também está bloqueado. Agora, a diferença é que os da banda e da orquestra, eles estão liberados para você desligar direto e equilibrar. O da orquestra também está liberado para desligar direto e equilibrar, mas também deve ser desligado somente pelo grupo, assim como a bateria. Tá? Estou sendo bem repetitivo para vocês gravarem. Então, por quê? A bateria, geralmente, na outra mesa mesmo, a gente nem mexia no equilíbrio, né? Aumentava e baixava do jeito que tá. Agora, aqui, né, a banda e a orquestra, além de, às vezes, ter uma flauta que tá mais alta, o tímpano, alguma coisa assim, pode acontecer a situação de, ter que olhar o cabo lá do violino que tá chiando. Aí vocês podem, pontualmente, assim como a orquestra, assim como a banda, desligar direto aqui, depois ligar de novo, tá? Então, equilíbrio faz por aqui. Banda, equilíbrio faz por aqui, no caso, acessando o custom, você já consegue ver a banda, né? Só a orquestra que tem que virar para a página 2, né? Se for para ver os canais individualmente, no caso da orquestra, vocês têm que vir para a página 2. E em custom, vocês conseguem ver os 3 grupos que agrupam todos os canais. Podem aumentar e abaixar esses grupos por aqui, né? Digamos que a banda toda está muito alta. Assim, em vez de baixar aqui, você pode abaixar aqui. A orquestra também. Agora, se é só um instrumento da banda que está alta, então é melhor você equilibrar aqui. Se é só um instrumento ou um microfone da orquestra que está muito alto ou está muito baixo, é melhor você ir lá na segunda página e mexer diretamente, tá? Mas, mais uma vez, se for desligar e ligar bateria, banda e orquestra, é sempre pelos 3 grupos aqui. E usando no modo custom, vocês vão ter os grupos à disposição e também vão ter toda a banda aqui, tá? E aí, como eu falei, o microfone do Wesley também que fica sempre ligado. Ele nem entra no grupo da banda, tá? Porque não precisa, então ele tá desativado para ir para transmissão, mesmo que aumente e tal, mas enfim, é importante vocês saberem que tem esse microfone deles aí ainda, né? Antes era depois da bateria, agora depois dos teclados. E aqui os outros grupos, o microfone dos grupos continua a mesma coisa, tá? Então, eu preciso ligar cada um deles. No caso, eu vou até fazer o link aqui, ó, do coral. Vou misturar os dois, para que eles aumentem junto aqui. Mas, enfim, enquanto não tiver junto, liga os dois, aumenta e abaixa, tá? Na verdade, eu não vou fazer grupo não, porque às vezes tem os irmãos que cantam mais alto que as irmãs, então às vezes a gente precisa equilibrar. Então, vamos deixar eles separados que nem estava antes mesmo, tá?
Parou de cantar, desliga. Qual que é o nosso microfone ambiente? É o da mocidade. Então joga ele perto do 40, já vou até deixar aqui e deixa ligado. E vai equilibrando. Aqui, vou deixar desligado agora, mas aí quando for cantar, liga, aumenta, depois abaixa de novo e desliga, tá bom? Back é a mesma coisa. Liga, mexe individualmente, não tá agrupado nem nada, tranquilo. Os microfones aqui, a operação é a mesma, gente, não muda muita coisa. Os níveis de sinais são os mesmos, só cuidado para não aumentar demais, tá? Se aumentar demais aí também, aí dá problema, tá? Começa a dar microfonia. Gente, vocês têm alguma dúvida? Tem uma galera aqui comigo, vou aproveitar e perguntar. Vocês têm alguma dúvida sobre a operação? Querem perguntar alguma coisa para colaborar? A telinha aqui, o que a gente pode deixar como referência durante... Olha, aqui vocês podem deixar... Referência para vocês já é esses VUs aqui, esses medidores, tá? Tem esses LED que eles vão oscilando aqui. É importante evitar acender o pique aqui, tá? Primeiro. Se estiver muito perto do vermelho, aí a gente pode abaixar. O ganho está bloqueado ainda, vocês não podem mexer no ganho, mas quem é administrador pode vir aqui no ganho e aqui ele vai dar permissão negada e abaixar o ganho, que é por aqui que é feito, tá? Rola o botãozinho aqui, essas barrinhas vêm para cá ou para lá, tá? Mas geralmente é aqui, ó, botão casinha. Sinceramente, essa mesa não é muito para isso, né? Para vocês olharem para a tela. Porém, ela tem esse modo aqui de configuração. E tem um modo que se você clica aqui, ó, nessas barrinhas em cima, ele mostra o nível de todos os canais, ó, tá vendo? Input 1 a 8, que é a bateria. Mostra inclusive com as cores aqui deles embaixo, tá vendo? Deixa eu ver se habilita o modo macro aqui, ó. Tá vendo? Vocês podem entrar no banco aqui, ó, por exemplo. Clicou aqui, ó. Ele mostra a visão de todos os canais. Aqui mostra dos efeitos, aqui mostra da saída dos auxiliares, da matriz, mostra tudo. Então, vocês podem ver aqui todos. Esse aqui ele vai mostrar só ali do canal 25 para frente. E esse aqui vai mostrar os primeiros canais. Bom, aqui tá mostrando, pelo menos que eu tô vendo aqui, é do 33 ao 40, né? Que é a segunda página, tá? Então, aqui ele mostra tudo. Então é uma das referências que vocês podem usar, mas vai ser mais aqui no olho dos LEDs aqui mesmo. E o nome para saber vai estar escrito na telinha com as cores. Mais alguma pergunta? Tranquilo? O Master, a gente vai mexer nele, tipo, aumentar ou diminuir ou não? Eu vou liberar aqui depois para vocês esse botão do Master, porque quando vocês estão na página Custom, que é como se fosse a Home, vocês vai estar liberado para vocês para desligar. Agora não tá vendo? Tá dando acesso negado. No final da transmissão para vocês abaixarem. Se for da mesa direto pro VMix, né? Se tiver usando o Mac, aí eu desligo lá, não tem problema, tá? Mas basicamente aqui vocês vão poder abaixar, mas sempre ligado, tá? Porque quando tiver áudio mesa ali, ó, é o mesmo efeito. Vai estar pegando o áudio daqui, ó. Beleza. Bom, sobre saídas, é importante vocês saberem o que a gente tem de retorno hoje aqui na mesa. Em output, por mais que vocês não possam mexer, é importante vocês saberem. Então a gente tem o auxiliar 1, que é o retorno do altar. Então ele pega aquelas 4 caixas, 2 branquinhas e 2 pretas do altar. As laterais são aquelas lateral direita e esquerda. Inclusive, gente, a caixa da esquerda ali, ó, que vai apontado para a banda, tava com o drive dos agudos queimado. A gente trocou hoje, tá? Por isso que o pessoal tava reclamando de retorno ali. Entendeu? Então, assim, já foi resolvido. Fica bem melhor o som ali pro pessoal. Porém, temos um cuidado a mais, que é porque, como tem os agudos ali funcionando agora, fica mais fácil para a orquestra e para o back da microfonia. Por isso que a gente podia abusar antes do microfone da orquestra do coral do back, que não dava microfonia, porque estava queimado os agudos, o som dali estava abafado. Agora está resolvido, então, auxiliar 2 são essas laterais aí. Auxiliar 3 continua sendo PA, tá? Então esses 2 cabos aqui de altar e laterais, o fio desce lá para as caixas, e esse 3 aqui, ele vai para os processadores que tá ali atrás do Eduardo. O Eduardo tá dormindo ali. Vai para o processador e vai para as potências, tá? 4 eu deixei como auxiliar aqui para ele ir para o back. Depois eu vou colocar um retorno no back ali, saindo lá do tio, né, o canal, indo para o back esse retorno, tá? Esses auxiliares aqui, eles estão configurados em post-fader, tá? Vou explicar rapidamente o que é. Post-fader é quando a gente faz uma mixagem aqui para a transmissão, ele copia o que a gente fez para esses auxiliares. Por quê? A gente não precisa ficar entrando. Por exemplo, vai baixar o microfone do pastor. Aí clica no PA, baixa no PA, baixa no retorno. Não, tá tudo em post-fader para essas saídas aqui, para esses auxiliares. Esses outros aqui estão livres. E aqui, ó,
A partir do auxiliar 9, a gente começa os retornos da bateria. Você vê que tá pulando, ó, 9, depois 11, porque aqui é 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, essa mesa tem 20 auxiliares contra 8 da anterior, tá? Então, eu tenho aqui todos esses auxiliares saindo e cada um é de um instrumento, tá vendo? Aí o que acontece? Para esses instrumentos aqui, ó, para essa... Deixa eu ver se eu consigo pelo menos visualizar aqui na telinha. Os instrumentos, para o retorno deles, estão indo em pré-fader. O que é pré-fader? É pré o meu fader da transmissão. Então, por isso que quando eu desligo pelo grupo, e tem que desligar pelo grupo, a banda, por exemplo, no retorno deles, continua saindo o instrumento deles, entendeu? Por isso que a gente não pode desligar por aqui. Sem desligar por aqui, ele vai parar de ir o som lá para o retorno deles. Então, por isso que a gente desliga sempre pelo grupo, tá? Porque no caso dos auxiliares da banda, eles estão em pré-fader. Vocês veem por aqui, ó, tá vendo, ó? O canal, por exemplo, aqui na verdade é a orquestra, né? Deixa eu rolar pro lado aqui, ó. Tá vendo que o pré tá branquinho, ó, aceso? Eu não consigo desabilitar, mas porque eu tô na guest aqui, mas ó, tá em pré. Então, ó, você tá vendo, ó, bumbo, caixa, tal, primeiro banco de canais, do baixo ao microfone do Wesley, tá tudo em pré. Então, independente do que a gente fizer aqui, vai continuar indo lá pros fones deles, tá? E aí, os outros canais, você vê que tá cinzinho o pré, quer dizer que tá em pós. Então, coral até o back, o branco até o VMix Call, né, que são esses aqui. Com exceção do microfone, que eu uso para falar com eles, e a orquestra, eles estão todos em pós-fader. Então, todo equilíbrio que eu fizer aqui, né, tanto nos grupos, quanto aqui na banda, quanto nos microfones de grupo, quanto aqui, ele vai refletir no fone deles. Para eles não terem que ficar mixando o grupo também, né? E por que eles terem que mixar? Aí chega uma outra parte muito importante. Tá conectado aí o Wi-Fi aí? Tá, deixa eu só colocar assim. Então, o que acontece, gente? Como eles têm um auxiliar para cada, a gente está liberando o aplicativo para ele. Ó, vou colocar aqui no canal da bateria. Eu, o Eduardo, o Daniel, o Wellington, a gente está configurando. A gente deu acesso ao Wi-Fi para algumas pessoas da banda e a gente está configurando aqui no celular deles o Monitor Mix. É esse aplicativo aqui, ó. Monitor Mix, ele se conecta na rede. Lembra que eu falei que uma rede é para trafegar áudio e a outra é para controlar? Então, tá aqui, ó. Eles vão ter no celular deles, depois eles vão ver se compram um tablet e deixa lá. Eles vão, no celular deles, poder controlar o retorno de ouvido deles. Então aqui, no caso, eu tô na bateria, ó. Ele consegue ver porque aqui é o master do fone dele. Então ele pode escolher, por exemplo, ó, a colocar mais baixo no canal dele, tá? E aí ele vai conseguir fazer normalmente. Se a gente vir aqui, ó, na bandada da bateria, ó, vem aqui no auxiliar 9 e 10, a gente vai ver que, ó, se eu pegar aqui o baixo e aumentar, abaixar, tá mexendo lá, tá vendo? Uhum. Vocês não têm acesso para mexer no guest, ó, ele dá permissão negada, mas o músico tem. Então, no dele ele vai poder mexer. Ah, aumenta, abaixa o baixo aqui no meu ouvido, tá muito alto, meu filho, acessa o aplicativo e abaixa você. Do contrário, só vai poder mixar esse retorno dos músicos na mesa quem for administrador, que eu já falei quem são as pessoas. Tá? Então, eles têm, cada um deles vai ter esse aplicativo aqui para controlar o retorno de ouvido deles. Tá? Então, a gente está configurando para todos os instrumentos e eles mesmos vão controlar. Então, recapitulando, a banda vai para eles sempre em pré-fader. Então, mesmo que a gente desligue os grupos aqui em custom, não vai desligar o fone deles lá, vai continuar saindo o fone do Wesley, vai continuar saindo esse meu microfone e vai continuar saindo o microfone do Wesley, acabei falando fone. O microfone do Wesley vai continuar saindo os instrumentos para eles, normalmente mesmo que a gente desligue aqui, tá bom? Por isso que sai mesmo desligando aqui, né? No caso, por estarem em pré-fader, tá? Ficou claro, gente? Alguma dúvida? Não. Então tá. Músico controla seu próprio retorno e aqui a gente vai focar mais ali na mixagem pela página custom, tá? Os músicos que for de fora. Isso, muito bem. Os músicos são de fora é o seguinte, se não tiver nenhum músico daqui da sede ou alguns são de dar uma deb e tal, com o celular para controlar, ou algum administrador da mesa altera para ele aqui, se for o caso, né, que são as 4 pessoas que eu falei, eu, Eduardo, Daniel e Wellington, ou a gente
como administrador, altera aqui a mixagem para o fone deles, ou eles tocam do jeito que tá. E, para falar a verdade, eu acho muito difícil eles terem essa necessidade. Como a banda não vai alterar muito, né? Então, eu acho difícil ter essa necessidade. Mas se vier alguém de fora, tem que ter alguém da banda daqui. Eu tô até exigindo pro Totti. Tem que ter alguém aqui, se vier a banda de fora, para regular o retorno dos caras, porque eu também não vou ficar me preocupando com o retorno de músico, não. Já coloquei na mão deles para isso. Eu fiz uma pré-regulagem, de vez em quando a gente vai vir aqui. O solo nessa mesa é o kill, tá? A gente sola aqui o fone deles para ver como é que tá e tal, mas assim, não é para ser uma preocupação nossa. E por que isso é positivo, gente? Esse negócio de retorno pré-fader pro fone deles, para eles mesmo mixarem. E mesmo a gente desligando aqui ou abaixando, não interferir lá. Às vezes acontecia de algum grupo cantar muito baixo. E aí o que a gente fazia? Baixava a banda. Só que como tava na outra mesa todos os instrumentos em pós esse fader aqui, que vai para transmissão, ele interferia no fone deles. Aí, ou seja, o volume deles para eles mesmo começava a baixar, eles arregaçavam mais ainda na mão, a gente tentava aumentar o grupo, eles se ouviam menos ainda, e aí acabava distorcendo as entradas, cagando tudo aqui. Qual que é a boa desse modo aqui? Como vai estar em pré-fader, se o cara deixar o volume dele no talo, a gente abaixando para a transmissão e para o PA, para ele vai continuar no talo. E se o grupo estiver cantando mais baixo, ele vai fazer um esforço para ouvir o grupo. E esse esforço vai fazer com que ele desça um pouquinho o nível dele lá. Ou ele abaixa o instrumento, ou ele maneira um pouquinho na mão para tocar mais fraco. Isso é importante, porque eles mesmos vão ser induzidos a se abaixar para a gente conseguir ouvir, eles conseguirem ouvir o grupo, né? No nosso caso, se a banda está estourando e o grupo está cantando baixo, tenta levantar um pouquinho o grupo, sem passar do limite do 15, e dar uma baixadinha na banda, se for o caso. Se for para baixar todo mundo, de novo, não faz por aqui, faz pelo grupo. Pega a banda e joga um pouquinho para baixo aqui, tá bom? Então, eles vão continuar se arrebentando os ouvidos lá, e a gente consegue equilibrar aqui a transmissão e os PAs sem interferir, sem incomodar eles, né? Então, a ideia é essa. Então, recapitulando, se vier alguém de fora, tem que ter alguém da banda daqui com acesso para regular. Ou se for muito crítico, tiver uma coisa muito alta, aí os administradores podem mexer aqui. E aí é importante saber que as entradas elas têm o nível delas, né? Se vir um cara lá ligar o baixo arregaçando e estourando, a gente pode vir aqui equilibrar e abaixar. O ideal é fazer isso através do ganho, né? Que a gente tem o ganho, tá vendo? Ó, input 12 e 13, que é o do teclado 1. E aí os administradores pedem socorro para o administrador. Ó, tá acendendo muito vermelho aqui. Ou pede para apertar um ou mais de um botão lá no direct para reduzir o nível de sinal aqui. Ou então os administradores vêm aqui no ganho e vai abaixar o ganho, tá? Mas o ideal é o cara baixar o volume lá, né? Fala que tá estourando, abaixa o volume, aperta um botão, aperta os dois do direct para reduzir aqui. E aí, porque assim, se o cara arrebentar lá e vier estourando, a gente pode até abaixar aqui. Só que se estourar demais, começa a distorcer, mesmo baixo, né? Porque tá distorcendo na entrada. Mas aí a gente pode até abaixar aqui. O grande problema é que para eles vai continuar estourando. Porque quando a gente abaixa aqui, não abaixa no retorno deles. Então, meio que eles mesmos vão se tocar. Mas se não se tocar, para não ficar distorcendo o som e ficar feio, a gente pede para eles abaixarem lá. Ou um dos administradores vem e diminui o ganho. A equipe, de modo geral, vai conseguir aumentar e abaixar por aqui. Mas se tiver muito exagerado lá de baixo, vai ficar feio, porque vai ficar baixo e distorcido, tá? Então, é importante vocês saberem dessas diferenças aí. Outra pergunta? Não tem? Tá claro para todo mundo? Bom, uma coisa que não pode acontecer, você tem que tomar muito cuidado, tá? Por exemplo, fica abaixando aqui, abaixando, e aumentando aqui, aumentando. A bateria já não dá para aumentar, né? Mas isso aqui dá. Não pode vocês ter o aqui mais alto do que o grupo, do que é o geral do grupo. Porque, por exemplo, no caso da banda, é como se esse canal aqui fosse o master. É como o master desses canais. Então, o ideal é que aqui sempre esteja próximo do zero. Poucos ajustes para cima e para baixo. Né? O restante seja que a gente faça o principal por aqui. Se precisar equilibrar, equilibra por aqui. Mas também não ficar abaixando aqui e aumentando aqui. Isso tem que ficar mais alto e isso tem que ficar mais baixo. Se está estourando alguma coisa, porque está estourando baixo aqui, você não vai abaixar o grupo, senão vai abaixar o teclado, vai abaixar tudo. Abaixa o baixo, entendeu? Faz esse equilíbrio, como a gente já falou. Se quiser solar, aperta o kill, tá? E o botão clear também existe nessa mesa, tá? Esse vermelho aqui, ele tira todos os solos aqui. Para solar é o kill, e se quiser tirar o solo de todos os canais, é o clear kill aqui, ó.
Volume do fone é aqui. Um padrão pra gente ouvir é de cima pro lado direito, tá? Vocês ficam com o fone ligado direto. E é isso, gente. Eu acho que eu não esqueci de nada, não, né? Tá tudo certo? Ok? Beleza, gente. Se vocês tiverem dúvida, me procurem. E aí, novamente, sequência para desligar. Desliga lá o aparelho. A gente chama ele de tio porque é tio mesmo o nome dele. Tá desfocado aqui, mas... Desliga lá a reguinha ali que vai alimentar o tio, que a gente chama de stage box também, né? Que estende os canais via rede. Desliga a régua que vai desligar o retorno dos fones e o tio. Desliga as caixas. Desliga as potências aqui em cima e desliga a mesa no botãozinho lá e depois desliga as réguas, tá bom? Uma coisa importante pra vocês saberem. Essa mesa é uma curiosidade, tá? E vai ficar pro final porque é mais curiosidade. Essa mesa ocupou tanto espaço que eu fui obrigado a ser expulso, então eu vou ficar sentado, eu vou ficar na nossa sala nova lá, tá? Então assim, vou ter que usar um rádio e ficar gritando na orelha de vocês. Então o Mac tá lá, eu passei um cabo de rede, ele tá conectado lá, né, para receber os canais. E essa mesa não precisa daquela gambiarra toda aqui para funcionar, a gente tirou tudo, tá vendo? Não precisa de placa de áudio no computador, não precisa de nada. Ela vai conectada na rede e assim como ela se comunica com o tio via rede, ela manda os canais pro Mac e o tio também manda os canais pro Mac. Eu consigo receber os 44 canais separados lá para poder mixar, tá? Então, eu fico ali agora e recebo os canais e devolvo aquele sinal via rede para a transmissão, via rede. E o sinal que vai... Vocês lembram ali que tem o áudio Mac, vem via rede. O áudio mesa também vem via rede. Porque aí eu não preciso ficar usando o sinal analógico aqui. Via rede mesmo, a gente chaveia pelo Dante Controller. Tem vídeo de Dante Controller e Dante aí no grupo, pode olhar. Via Dante, ele envia o áudio para o computador da transmissão também. Então, se por um acaso aquele switch ali de rede desligar ou a nossa rede cair, vai parar a comunicação do tio com a mesa, ou seja, os músicos da guitarra para frente vão ficar sem retorno, a orquestra vai parar de chegar aqui na mesa e vai parar de chegar no Mac, obviamente, e o som da mesa vai parar de chegar na transmissão. Então a transmissão fica muda, o fone dos músicos fica mudo, só vai funcionar a bateria e baixo, e a orquestra vai parar também de chegar aqui em cima. Mas o essencial, que é o microfone do pastor, vai via cabo para lá, continua funcionando. Mas é pouco provável que isso aqui dê problema, né? Então, enfim, é bom ficar de olho, tá? Uma forma de saber... deixa eu ver se o guest deixa eu ir lá. Uma forma de saber se o tio tá ligado, além de olhar aquele canal 34 ali do switcher, é vocês virem aqui na aba de configurações, vem aqui em slot setup e seleciona tio 3. Ó, tem que estar aceso aqui, ó, System Sync. Tem que estar aceso, que isso significa que o expansor de canais tá funcionando, tá? Então, por isso que lá fica... lembra que tem uma chavinha que eu mostrei que tem 1, 2 e 3? Tem que ficar sempre no 3? Por isso, porque a gente usa ele como se ele fosse o terceiro tio. Essa mesa aceita até mais 2. Não vai aumentar a quantidade de canais, é só para receber tudo via rede, mas ele recebe até mais 2. Então, fica ali no tio 3 e para saber se o tio tá ligado, tem que estar aceso aqui, ó. Se tiver igual esse 2 aqui, ó, porque ele tá desligado. Ou deu pau na rede também, enfim, né? Aí tem que ver se tá ligado lá. Fechou, gente? A cena, para salvar a cena, né? Não pode esquecer. A gente sempre acabar o culto tem que salvar a cena, tá? Então a gente clica em cima aqui, ó, do nome MADI, clica em Story e clica em OK, tá? Isso, dá OK. Dá um pendrive aí, Eduardo. Tá com o pendrive aí? Tá do lado esquerdo aí. Ó, a gente tem como salvar a cena no pendrive. Cadê o pendrive? Cadê o pendrive, Eduardo? Que lado esquerdo que eu tô vendo aqui? Ó, a gente tem como salvar a cena no pendrive. A gente só não tá achando o pendrive aqui, né, pessoal? Na pausa do vídeo. Bom, tive que achar um pendrive meu. Eu vou deixar ele aqui, mas toma cuidado, tá, gente? Pra não meter a mão nele aqui e quebrar a porta, quebrar tudo aqui. Mas aí, a gente salva a cena sempre na mesa mesmo, tá? Como eu falei pra vocês, clicando no nome, clicando em OK e salvando. E é importante a gente salvar também, ó, aqui vem em configurações, save load, e aqui a gente salva no pendrive. Só deixa eu formatar esse HD aqui que ele não tava formatado. Deixa eu formatar ele rapidão. Eu coloquei, ele tava sendo usado para outra coisa. Não precisa mais fazer esse negócio de formatação não, tá? Então, recapitulando.
A gente vem, salva a cena na própria mesa. Ok. Ok. E também salva a cena em configurações com pendrive conectado. Save load. Clica aqui em Save As. Eu vou salvar a primeira cena, então eu vou renomear ela a primeira vez. Nas próximas é só vocês clicar no nome dela, tá? Aí ele vai salvar. Eu vou mostrar como é que salva por cima aqui, porque nesse pendrive eu tô salvando a primeira vez. Então ele leva mais um pouquinho de tempo para salvar. Pronto, salvou nos dois. Por que isso? Porque se a gente for fazer alguma coisa de... por exemplo, cruzada, sei lá, pelo menos a cena já tá salva. Eu peço uma mesa do mesmo modelo e puxo a cena nela. Então, de novo, cabo oculto, clica aqui, Madei, save, ok. Ok, de novo. Isso salva só na mesa. Se ela der um chabu, a gente não consegue recuperar dela. E a gente vem aqui em configurações, save load, e clica agora em cima aqui, ó, de Madei, e dá um save por cima. Replace, tá? Eu vou salvar um backup disso aqui no meu computador, e no OneDrive aqui também. Mas aí o pendrive sempre fica aí pra gente sempre salvando atualizado. Tem a cena na mesa, tem a cena no pendrive. Qualquer coisa que der merda, ou se a gente for usar em algum lugar fora, a gente consegue puxar. Inclusive, quando vir a mesa da cantata, a gente pode até pegar isso aqui, colocar na outra, puxou a cena, já era, é só interligar, entendeu? Já vai estar com a cena dos microfones pra gente adicionar mais microfones aqui. Fechou, galera? Alguma dúvida? Nenhuma. Fechou, 40 minutos de vídeo. Mas é isso mesmo, todo mundo tem que assistir para poder mexer. Os primeiros ensaios a gente vai tentar acompanhar vocês, mas tudo que vocês precisam tá aqui nesse vídeo, tá? Dúvidas? Não me liguem, ou melhor, pode ligar sim.